Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tribu Talks. É um podcast novo. Estamos, acredito que no quinto ou sexto episódio, certo? Não mais sei. ou menos isso. Mas assim, vale a pena você se inscrever. Por quê? Porque nós temos muitos conteúdos lá de um podcast anterior chamado Gravata Solta, que também tem tudo a ver com empresário. Tá? Então, aqui no Tribu Talks a gente fala sobre notícias recentes, né, sobre questões tributárias que afetam o meu bolso, o seu bolso, ou seja, o bolso do empresário, né? Mas no Gravata Solta a gente também fala sobre muitas coisas, inclusive sobre isso também, que afetam o empresário. Então vale a pena você dar uma olhada no nosso canal como um todo, tá certo? E o tema de hoje, galera, o tema de hoje é aquele tema que tá deixando muita gente sem dormir. Muita gente sem dormir. Está mexendo com o mercado como um todo. Está mexendo bastante com as consultorias tributárias e com muitos empresários. Eu diria que empresários do Brasil inteiro e de todos os setores. Então, assim, o seu setor está envolvido, tenho certeza, né? Se sua empresa está envolvida, aí eu já não consigo dizer. Mas vamos começar esse bate-papo. Comigo aqui está o grande Rafa. E aí, Fala, gente? Rafa. Bom, acho que o grande tópico, eu dei uma viajada, eu não sei se você já falou. Não, eu Tá. mantive aquele suspense que é para você falar. Então, Né? Mas antes de você falar, só, né? Tô passando para você, falou, Rafa, e você já quer entrar num tema e tal, mas me conta uma coisa, pessoal aqui, ninguém vai ficar sabendo. Cara, o que você tá tomando para ficar tão fortão assim? Porque cada dia que eu te vejo você tá mais parrudão, fortão. Eu sei que você tá fazendo academia e tal, mas e aí? Tá... eu tomei um pouco de... fala. Você conhece? Do Se eu quê? falar, você conhece? Sim, claro. Vergonha na cara. Não conheço. Tomei um pouco de vergonha na cara. Boa. E no fim do ano eu tô um pouquinho mais focado. Não é que eu tô fazendo tudo certinho, não, que eu também não sou esses, mas... Eu tomei uma invertida agora, galera. Tomei uma invertida agora que eu não esperava. Vergonha na cara. Não, Né? mas... Por que ele fala isso? Porque, na verdade, eu comecei a academia antes dele. Eu fui lá, me inscrevi na academia. Estou inscrito na academia, né? Ele foi depois, só que esse cara não perde um dia. E eu devo ter ido, sei lá, umas 6 vezes. Muito. Se bem que semana passada eu perdi o treino de perna e hoje vai ter treino de perna com personal, então eu tô ferrado. Meu Deus. Mas é isso. Bora lá. Então, falando de perna bamba, como que o mercado tá em relação a esse tema? Explica para nós que tema é esse que tá deixando todo mundo de perna bamba aí. Então, quando eu ouvi sobre essa oportunidade, bem entre aspas, há uns 5 anos, eu falei, caraca, se der certo isso daqui, é onde ganha dinheiro mesmo, e vamos pra Milhões. cima, não sei o quê. E daí a gente começou a entender um pouquinho melhor como que funcionava. Mas o tema de hoje, a gente vai falar sobre a questão das associações, né, os mandados de segurança coletivos e as recuperações de crédito. Então, quando eu era há 5 anos, menino novo no tributário... Como se fosse menino novo, como se ele fosse hoje um senhor. Mas eu não entendia de nada. E daí houve uma primeira conversa com uma pessoa, não era nem amigo, enfim, mas um contato que a gente tinha. Falou, putz, imagina fazer uma recuperação de 10 anos, de 15 anos das empresas. Eu falei, caraca, imagina fazer uma recuperação do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo, do PIS e COFINS, enfim. Pô, de 5 anos já é interessante, imagina de 15. Pô, o triplo do valor, muita sem grana. contar a atualização monetária disso. Exato. Pô, A gente está falando de muito dinheiro. Pessoal, se a gente for considerar apenas uma tese, né, que é a tese do século, por exemplo, que isso aí teve muita oferta no mercado. Se a gente falar só dessa tese, a gente está falando de milhões e milhões de reais.
Sim. E muitas empresas conseguiram isso, não de maneira coletiva, mas de maneira individual. Conheço muitos empresários, né, que conseguiram recuperar esses créditos aí. Mas assim, Ah. como que funcionaria? Qual que é a teoria do negócio? Houve uma discussão no STF sobre mandado de segurança coletivo. Aham. Se as associações poderiam entrar ou não, e isso valer para os associados dessa associação. Né? Aham. Então vamos imaginar que, por exemplo, os professores eles tinham uma demanda, um direito que poderia ser discutido, enfim, através do mandado de segurança. Então, quem fazia esse mandado de segurança era a associação, colocavam os médicos, não, Os os professores. professores ali. Se ganhasse, todo mundo ganhava o direito. Se perdesse, a mesma coisa. Aham. Então, assim, para a justiça, né, Até pensando melhor. em economia, né, de Processual, tempo, isso. de dinheiro, da máquina pública, porra, Perfeito. ótimo, né? Só que quando as consultorias e pessoas do mercado tributário olharam para isso, falaram, opa, temos uma oportunidade aí. Aham. Imagina que, por exemplo, a Associação do Agronegócio de Goiás, ela entrou com um pedido da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, bem antes de quando foi julgado o assunto. Se eu não me engano, foi 2017 ou 2019. Mas vamos imaginar que ela entrou em 2010 e ela ganhou. Aham. Então, todas as empresas que eram associadas poderiam ter o direito de exclusão do ICMS desde 2010. Todas as empresas que estivessem, Associadas. não só associadas, mas que estivessem, que constassem nos autos, né? Ou seja, que entraram com o processo. Estou certo ou não? Sim, sim. Né? Porque, assim, empresas que faziam parte da associação, mas que não ingressaram com ação, essas não têm direito. E então essa era a oportunidade. Só que daí as consultorias viram e falaram, putz, e se a gente incluísse outras empresas depois do trânsito em julgado dessas ações? Então, se era desde 2010, existiriam 7, 9 anos ali para essas empresas recuperarem além da repercussão geral do tema, né? Então, por exemplo, essas consultorias começaram a prospectar outras empresas, e se era do agronegócio, essas empresas chegavam para e-commerce e ofereciam essa oportunidade para comércios, coisas muito distintas, né? Você está falando de prospecção, e eu estou lembrando aqui, é óbvio que eu não vou falar o lugar, porque se eu falar o lugar, acho que fica muito fácil as pessoas já saberem até de quem eu estou falando, mas enfim. Eu me recordo que eu fui prestar um serviço para um cliente fora de São Paulo, e o presidente de uma associação chegou para mim, né? E olha só que a proposta. Olha, você não é da associação, mas você não precisa ser da associação. A gente faz um acordo aqui, né, da associação com você, e a gente dá um valor para você referente, como se fosse um success fee, né? Então você traz clientes para cá, a gente joga dentro da associação, e quando a ação for julgada, né, e tiver um deferimento, enfim, né, a gente paga para você sobre todas essas empresas que você trouxe para cá, tal. E eu lembro que na ocasião... Mas daí ele iria impetrar ou já era algo consolidado? Desculpa, só... Ele já tinha uma decisão dentro da associação? Não, ele ainda estava... então, nesse caso, ok. Né? Mas assim, mas por que a gente não aceitou? Eu trouxe isso para a mesa na ocasião, né? E a gente não aceitou porque, assim, dentro do nosso escritório, para qualquer cliente, né? E nós já entramos com muitas ações, enfim, para qualquer cliente... quando a gente está falando de tese ou algo do tipo, a gente sempre fala o seguinte, olha, eu vou desenhar para você uma matriz de risco. O que é essa matriz de risco? Como a gente está falando de uma tese, a gente não tem ainda uma decisão já estabelecida. Então, pode ser favorável ao contribuinte, ou seja, ao nosso cliente, ou desfavorável.
né? E ele tem que saber disso. Então a gente apresenta para ele. E em muitos casos, em muitos casos não, na maioria dos casos, em todos os casos, a gente apresenta para ele essa matriz e juntamente com essa matriz de risco, a gente já apresenta para ele uma recomendação. Ó, se eu fosse você, entraria porque está muito voltado para o contribuinte e o contrário é a mesma coisa, né? E na ocasião, eu lembro quando nós trouxemos isso para a mesa, para nós, o risco estava muito desfavorável. E a gente falou, não, a gente não vai pegar o nosso cliente e colocar numa situação que amanhã ou depois esse cara vai ter que pegar os créditos que ele conseguiu e eventualmente ter que devolver isso para o fisco. Só que por que você está falando de risco? Se a gente acabou de falar que poderia ter o mandado de segurança coletivo. Esse é o grande ponto, pessoal. Mas é retórica? É, retórica. Tá bom, porque senão eu ia responder. O STF, quando ele teve essa decisão, ele falou o seguinte, ó, cabe, né, é válido isso, porém, caso... Vamos lá, não, eu já coloquei aqui. É vodka. Não, já tô tomando. Mas o STF falou o seguinte, beleza, é válido desde que essas empresas ou quem tenha esse direito esteja, né, na associação e também esteja no pedido inicial. E se tinha essa trava, como que as consultorias e o mercado tributário venderam isso para várias empresas? E o ponto é justamente sobre uma questão de interpretação, digamos assim, uma interpretação forçada. O mercado diz muito que isso valeria sim, só que valeria somente para as ações ordinárias. O que são as ações ordinárias? É aquilo que eu, Rafael, tenho uma empresa e eu quero entrar com um processo em relação a essa empresa. Então, beleza. Não está ligado a uma associação. Não é um mandado de segurança coletivo, por exemplo. Então, nesse caso, eu teria que constar nos autos. As consultorias falam o seguinte, se for um mandado de segurança coletivo... Algumas consultorias, é bom a gente deixar bem claro. As consultorias tributárias que vendem esse tipo de produto, esse tipo de serviço, elas comentam que, não, no mandado de segurança não teve um posicionamento da STF em relação a isso. Então, nessa nebulosidade, há a venda do produto. Esse vácuo aí. E é justamente aí que a gente acredita que não faça muito sentido. Aí em outros fatores, né? Por exemplo, eu vou fazer uma recuperação de crédito de 2010. Quais eram a documentação, quais eram as documentações fiscais, por exemplo, de verbas indenizatórias lá em 2010? Já se alterou tudo. Então, como que eu vou fazer, por exemplo, uma retificação dos documentos fiscais, enfim? A empresa ela fica muito bagunçada. E isso não dá segurança jurídica nenhuma às empresas. Tem um outro ponto, só falando de segurança jurídica, a gente está falando de associações, mas eu me recordo que algumas associações aceitavam empresas, inclusive que não eram não abarcava a categoria. Mas até hoje. Entendeu? Até então, hoje. assim, mas isso é grave, porque a associação ela tem que representar uma determinada categoria de profissionais, enfim, algo do tipo. E não só você concorda com isso, mas a Receita também. Então. Esse é o grande ponto da mudança e por que a gente está trazendo isso essa semana. Mas essa semana teve uma instrução normativa da Receita batendo em todos esses pontos. E daí talvez a gente possa entrar numa corrente meio legalista aqui e falar, putz, mas a Receita ela não pode falar exatamente onde você pode estar associado ou não, enfim. Esse é um ponto válido. É válido mesmo, assim, porque a Receita ela fala o que ela quiser. Até porque a Receita não é nenhuma santa, a gente sabe disso. Exatamente. Tem várias vezes que ela vem com instruções normativas, com soluções de consulta, que não fazem o menor sentido, que ela tem uma veia arrecadatória, todo mundo sabe,
E, obviamente, advogados tributaristas precisam lutar contra isso. Mas, nesse tema dessa instrução normativa, faz muito sentido também o que a Receita traz. Pessoal, né? o que a gente faz, vê se você concorda comigo, Rafa. Nós, como advogados, nós somos combativos o tempo todo. Né? Ou seja, a gente não se conforma com muitas coisas que são colocadas aí. Seja através da Receita Federal, ou uma decisão do TJ, ou uma decisão até mesmo do STF, enfim. Né? Então, o papel do advogado é ser combativo. Só que o advogado também, ele tem que ter a perspicácia, ele tem que ter uma inteligência aí por trás, para ele entender se aquilo é constitucional ou não é constitucional, se aquilo realmente faz sentido você brigar contra aquilo, né? Porque assim... não dá para a gente inventar teses. Eu não gostei disso aqui. Vamos pegar, por exemplo, agora a taxação, né? Ou seja... Dos dividendos? Lucros e dividendos. Eu concordo? Não, eu não concordo. A gente já teve um bate-papo sobre isso. Mas, então, eu em casa, saindo do banho, eu vou ter uma ideia mirabolante, né? E vou pegar e vou vender isso no mercado. Mas surge... Eu sei. Surge a tese Sim, de lei complementar em relação a isso. Eu sei. Eu só estou dizendo o seguinte... depois a gente conversar. Inclusive, a jurisprudência ela é feita através de ideias. Né? Caso contrário, não teria jurisprudência. Então, alguém pensou em algo, foi lá, ganhou... É uma linha de raciocínio. É uma linha de raciocínio. Né? Então, tudo bem. Só que tem alguns casos que não adianta. A gente olha assim, a gente fala, cara, vai dar ruim. Não vai... A gente conhece a legislação, a gente conhece onde a gente mora, que é o Brasil. E, detalhe, puta, você fez assim, você tirou minha linha de raciocínio. É que eu ia falar um pouquinho do que você está falando. Gente, sendo pragmático, assim, é só a gente fazer 1 mais 1 é igual a 2. Pensa o cenário. É isso. Pensa o cenário. O momento que nós estamos vivendo, é isso que eu ia falar. Não é bem isso que eu vou falar. Mas a forma arrecadatória que o governo está nesse momento é absurda. Então, tudo que é a favor do fisco, existe uma grande probabilidade de ser desfavorável ao contribuinte. Sim, concordo. Mas o que eu ia falar é o seguinte. A gente está trazendo aqui um cenário em que uma empresa, depois de, 5 anos, que uma associação, que não necessariamente tem a ver com essa empresa, então uma associação agrícola e um comércio. Agora, você, como comércio, você levaria a tua empresa para essa associação, pegaria os direitos adquiridos dessa associação, levaria para tua empresa, faria uma recuperação de crédito de 10, 15 anos e tá tudo bem? Até uma questão um pouco lógica, não faz muito sentido. Eu sei que os valores são muito bons, né? Talvez isso até engorde um pouco, brilhe os olhos do empresário. Pô, imagina, do dia pra noite você tem 1,5 milhão de crédito para você utilizar. Isso você tá falando por baixo. Eu tô colocando por baixo, mas assim, 1,5 milhão, 2 milhões. Para uma empresa, para uma pequena, média empresa, isso faz muita diferença, principalmente em relação à caixa. A gente sabe o momento Brasil que a gente vive, né? Então isso faz muita diferença. Mas, logicamente, não faz muito sentido, né? Tem essa questão, precisamos lutar pelos direitos e tal, mas, cara, não fecha muita conta. Em alguns momentos não adianta, a conta não fecha. Mais uma vez, só reforçando o que você falou. Por mais que seja muito interessante a oportunidade, caso venha a dar certo, não sei o quê, mas quando você pega para analisar, você olha e você fala, cara, a probabilidade desse negócio dar certo é muito pequena, não vale a pena. Então agora eu fico pensando o seguinte, então vamos lá, vamos para os finalmente aqui. Aquele empresário que ele já conseguiu esses créditos, né? Vamos pensar nesse empresário, ele conseguiu os créditos. Agora ele fica esperando a campanha dele tocar,
né, a Receita Federal bater na porta dele e falar, olha, esse período aqui que você recuperou, você não tem direito. A partir de agora você tem que devolver, com juros, com multa e tudo mais que a gente conhece. Como que fica a história desse cara? Sim. Como que fica a vida desse cara? E o ponto também, agora nos colocando no meio, como consultores tributários, a gente precisa ter muita responsabilidade com as empresas, com os nossos clientes. Porque, honorários bons e tal. Aí numa dessas você quebra o legado de uma família de 30 anos que tem empresa, de 40 anos que tem empresa. Muito mais, né? Mas a questão da responsabilidade. Não é meramente, não, vamos fazer uma recuperação e ver qual que é, enfim. Acho que a gente precisa ter muito mais responsabilidade, não que a gente, acho que tem no caso, mas ao ofertar alguns serviços para os nossos clientes, porque muitas vezes, se já é complicado para a gente, às vezes, né, o meio fiscal, o meio tributário, imagina para os nossos clientes. Então, e geralmente, quando você tem um cliente na área tributária, ele tem muita confiança em você. E aí eu vou falar uma coisa agora que, assim, eu acho que até esse momento a gente já criou uma legião de haters, né? Quem são esses haters? São essas consultorias tributárias que fizeram essa oferta no mercado, tal. Eu quero falar para você, cidadão, antes de você começar a comentar aí e xingar a gente, é o seguinte, existe um posicionamento de cada profissional. Eu não estou dizendo que você ofertou isso de má fé. Não, em momento nenhum estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para nós, quando nós vimos isso no mercado, não fazia sentido. Não fazia sentido oferecer para os clientes. Mas pode ser que você tenha uma tese totalmente diferente, um pensamento totalmente diferente do nosso, que para você ainda faz sentido e que você ofertou isso de uma maneira muito embasada, né? Muito respaldada, enfim, né? Para você enxergou isso e você ofertou. Então é assim, a gente não está falando mal de nenhuma empresa aqui, a gente está falando do fato. A gente está falando do que está acontecendo no mercado e como que isso pode impactar muitas, mas muitas empresas pelo Brasil inteiro em todos os segmentos, né? No meu ponto de vista, então eu vou falar agora, meu ponto de vista, essas pessoas vão passar por dificuldades, grandes dificuldades, meu ponto de vista, tá? Mas eu respeito qualquer ponto de vista contrário ao meu. É o meu ponto de vista. E você tá sendo um policial bonzinho. Por quê? Hoje eu vou ser um policial um pouco mais malvado. Vai, manda ver. Mas eu consigo dormir tendo hater. E talvez essas pessoas consigam dormir Entendi. tendo muita preocupação aí. Eu não sei por qual motivo, mas eu tendo hater, putz, eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Agora, talvez se eu tivesse que arcar com as consequências dessa decisão? Dessa oferta feita há um tempo, talvez eu não conseguisse. Porque, vamos lá, de novo. Nós falamos aqui que para os nossos clientes a gente sempre mostra uma matriz de risco. A gente tem que lembrar também que quem fez a oferta talvez tenha mostrado uma matriz de risco e mesmo assim o cliente topou entrar. Então, peraí, então não é só culpa, né? Se é que a gente está falando de culpa aqui, não é só culpa do tributarista ou do advogado tributarista. Mas aí eu vou até te cortar um pouquinho. Mas nesse caso eu não acho que é problema. Qual que é o grande ponto? Geralmente, não vou colocar todo mundo no mesmo balaio aí. Mas geralmente, consultorias tributárias muito arrojadas não apresentam muito matriz de risco. Eu conheço vários. Conhecendo o mercado, a gente já conheceu algumas pessoas que passaram por problemas nesse sentido. Não existe matriz de risco. É garantido, dinheiro na conta, não sei o quê. Então, assim, para quem demonstra a matriz de risco
demonstra certinho pro empresário, putz, o empresário tá passando por uma puta de uma dificuldade, é a única forma dele passar dessa dificuldade, dele manter a empresa, tem isso, tem uma pequena chance de êxito. Beleza, ok. Acho que o papel do consultor tributário meio que foi feito nesse sentido. Rafa, existe causa-ganha? Acho que calça tem. Não, causa-ganha? Causa não. Tem. É? Uma das partes vai ganhar. Né? Né? É verdade. É sempre assim, mas brincadeiras à parte, mas assim... Quais são as chances? 50%. 50%. É sim ou não? Talvez, hein? Não sei. Mas assim, brincadeiras à parte, tem alguns... a gente tem que ser muito responsável mesmo, repetindo você, para oferecer determinados serviços para os nossos clientes, porque você pode acabar com uma empresa, né? O tributário tem isso. Lida com grandes valores, isso é bacana por um lado, mas a responsabilidade pelo outro lado é absurda, porque você pode quebrar uma empresa. E não estou falando só de uma empresa pequena. Você pode quebrar uma empresa pequena, você pode quebrar uma empresa média. Você mexe com a família de muita gente, Você pode quebrar uma empresa grande, onde tem muitas famílias trabalhando ali. Então você mexe pode... com a família de muita gente. Entende? Então, esse é o nosso posicionamento. Espero que, se você vai escrever alguma coisa, escreva com respeito. Né? Eu vou levar em consideração, enfim, mas escreva com respeito, só isso. E aí você que concorda com a gente, escreve lá também e coloque seu ponto de vista. Vamos abrir o debate aí. Eu espero que dê tudo certo, mas... eu também, mas eu sinceramente não acredito. Então vamos lá. Pessoal, obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí, o canal Tribu Talks, tá? Então, faça o seu comentário, acho que é legal, uma discussão saudável em cima desse tema, muito bacana. E pega esse vídeo e manda para aquele seu amigo empresário ou tributarista, advogado tributarista, enfim, manda para ele e pergunta para ele qual que é o ponto de vista dele em relação a essa discussão aqui, tá bom? A gente se vê na semana que vem com um outro tema, se Deus quiser. Até mais! Tchau, tchau!